E aí, meu povo, aqui é o JP, e agora a gente continua o nosso estudo dentro da termoquímica. Vamos agora aprender mais uma forma de calcular esse ΔH, essa variação de entalpia, nas nossas reações químicas. Bom, vamos trabalhar agora com a chamada lei de Hess. É muito importante que a gente tenha noção de que tipo de raciocínio, que tipo de fórmula utilizar num determinado exercício, tá? Então, assim, se o exercício traz uma tabela ou traz valores de entalpia de formação, a gente usa aquele ΔH que a gente viu que é produto menos reagente, ok? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Se o exercício traz uma tabela ou menciona as ligações químicas, ou traz uma tabela com a energia de ligação, então a gente utiliza a fórmula do EROM menos EFOR, ou seja, energia para romper menos energia de formar. E o terceiro perfil de exercício que pode aparecer para a gente com fórmulas é justamente utilizando essa lei de Hess, que a gente vai ver aqui agora. Bom, o que diz essa lei? Ela vai falar que a variação de entalpia de uma reação química vai depender apenas dos estados inicial e final da nossa condição, né, do nosso sistema, não importando o caminho da reação. Ou seja, a entalpia é uma função de estado, então ela importa apenas o estado atual da nossa substância. Não vai importar aí por qual caminho que eu passei para chegar nesse estado, ok? Se a gente fosse pensar, por exemplo, na questão da altitude de uma montanha, então assim, ó, independente do caminho que eu faça, se eu atingir um determinado ponto, eu cheguei naquela altitude. Eu posso até ter ido direto, ter subido um pouco mais, depois descido, mas nos dois casos a gente parou no mesmo ponto, então a altitude é a mesma, ok? Isso daqui, traduzindo aí matematicamente, a gente pode pensar da seguinte forma: o ΔH de uma reação global que a gente vai ter vai ser correspondente à soma do ΔH de todas as etapas que eu passei, por quais eu passei, até chegar nesse resultado final, tá? E aí a gente tem algumas observações muito úteis para a gente. Pensando nisso, a gente vai considerar as nossas equações termoquímicas como sendo equações matemáticas. Então, eu vou ter lá reagentes, né, mais reagentes, enfim, e aí a setinha vai ser o nosso igual, então igual ao que é dos produtos. E para a gente poder fazer esse cálculo, a gente precisa considerar a estequiometria da reação, tá? Então isso é muito importante. Então a gente vai usar conceitos da estequiometria aqui, ou seja, o ΔH vai entrar como um dos componentes aí naquela proporção da estequiometria que a gente já aprendeu a fazer. Bom, então vamos ver aqui um esqueminha para ajudar a entender melhor. Vamos supor que a gente tem um estado inicial e aí a gente quer saber o ΔH para chegar nesse estado final. Só que a gente não consegue, por algum motivo, medir do inicial ao final, por qualquer que seja o motivo. Mas a gente consegue pegar do inicial para um estado dito intermediário e aí sim a gente consegue esse ΔH mais fácil, que eu vou chamar aqui de ΔH1. E a gente consegue também medir do estado intermediário para o estado final, que eu vou chamar aqui de ΔH2. Bom, mesmo que eu não consiga medir diretamente do inicial para o final, como eu tenho essas duas etapas, então a gente pode pensar que o ΔH desse processo global vai ser a soma do ΔH1 com esse ΔH2. JPI, se fosse mais etapas, não importa quantas etapas sejam, tá? É só eu ir somando todos esses ΔHs, ok? Geralmente nos exercícios a gente vai ter aí 2 ou 3 etapas no máximo, tá? Pode até parecer mais, mas é o mais comum aparecer com poucas. E aí algumas observações importantes. Bom, primeiro a gente precisa lembrar como monta uma equação global, que a gente já aprendeu aí em outros vídeos, então eu preciso pensar justamente analisar quem está no reagente, se permanece no reagente, se está no produto, se permanece no produto, e faço aí as mudanças. E a soma das equações corresponde à soma dos ΔHs, ok? Então, somei duas equações, vou somar os seus ΔHs.
A multiplicação dos coeficientes estequiométricos pode ser, para a gente poder chegar na equação global, pode ser que eu tenha que multiplicar a equação inteira por 2 ou por 3, enfim. Então, multiplicar os coeficientes também multiplica o ΔH, ok? Pelo mesmo valor. E inverter uma equação também vai fazer com que a gente inverta o sinal do ΔH. Como a gente já viu, se a reação direta é endo, ou seja, positivo, a reação inversa é exo, ΔH negativo, ok? Então, pensando nesses conceitos aqui, vai ser bem simples. É basicamente como a gente resolveria um sistema de equações lá na matemática, tá? Então, a gente vai fazer uma lógica parecida aqui. Bom, vamos pensar aqui nesse exemplo de exercício que pode aparecer. Ele coloca o seguinte para a gente. Considerando as equações abaixo, com seus respectivos ΔH, calcule o ΔH da reação. Então, ele deu aqui, ó, qual que é a reação global que a gente vai ter que analisar. Então, é 2CH4 mais O2, dando origem a 2CH3OH, ou seja, 2 mols de metano mais 1 de gás de oxigênio, formando 2 mols do metanol. Só que, por algum motivo, eu não medi essa diretamente, mas ele me deu várias etapas aqui. E usando essas etapas, eu preciso chegar nessa global. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui, ó. O CH4, na equação global, ele está no reagente. Então, a gente procura qual das equações que tem o CH4. É essa primeira aqui. Nessa primeira, do jeito que ele me deu, ela já está no reagente também, né? O CH4 já está no reagente, então ele já está na posição certa dele. Só que aqui na global eu tenho 2 do CH4 e aqui embaixo eu só tenho 1. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos precisar multiplicar essa equação inteirinha aqui por 2, para eu poder chegar em 2CH4. Tá? Não tem como multiplicar só uma substância, eu preciso multiplicar todo mundo. Agora, continuando aqui, perceba que eu preciso, né, do O2, preciso ainda do CH3OH. O CH3OH aparece nessa segunda. Então, vamos analisar aqui. Ó. Ele já está na posição adequada dele, que é estar no produto. Aqui ele está no produto. Mas a quantidade não bate. Então, a gente tem aqui 2 do CH3OH, mas aqui a gente tem apenas 1. Então, eu preciso pegar essa equação inteira e multiplicar por 2 também. Porque aí eu consigo fazer com que chegue na quantidade certa. E, por fim, esse O2 aqui, ele vai aparecer nessa última apenas. Só que perceba que ele está na quantidade certa, então aqui ó, 1O2, aqui embaixo 1O2. Mas ele está do lado errado, então ele precisa estar do lado do reagente, mas aqui ele está do lado do produto. Então o que a gente faz com essa equação aqui de baixo? A gente vai multiplicar, vai invertê-la, tá? E aí na hora que eu invertê-la, ele passa a estar no lugar certo. Aí a gente não tem mais o problema com relação a isso. Bom, fazendo essas mudanças, então vamos lá. Multipliquei a primeira por 2, perceba que está aqui multiplicado por 2, inclusive o ΔH. Multipliquei a segunda por 2, está aqui novamente a multiplicação por 2 também no ΔH. E essa daqui eu inverti a equação. Quando a gente inverteu, invertemos o valor do ΔH. Então, antes ele era positivo, agora ele ficou negativo. O que a gente faz? Vamos analisar aqui. Primeira coisa, esses 6H2, eles não aparecem aqui na nossa reação global. Né? O H2, de modo geral, não aparece. Então, ele tem que desaparecer. É isso que acontece. Então, aqui nessa primeira, eu formo 6 dele. Só que na segunda e na terceira, eu estou consumindo. Consumo 4 e consumo 2. Então, tudo que foi produzido foi consumido. Ele desaparece da nossa equação global. Mesma coisa aqui com o CO. Então, aqui eu formei 2CO, mas aqui embaixo eu já estou consumindo. Então, corto o CO. E mesma coisa com a água. Aqui eu uso 2 águas, mas aqui eu produzo 2. Então, ela também desaparece. Perceba que
sobrou apenas exatamente o que a gente quer. Então, se você faz certinho esse passo a passo, na hora que você chega na equação global, ela já vai cair totalmente balanceada e todo mundo na posição certa, na quantidade certa, ok? Então, é isso que a gente tem aqui, ó. 2 do CH4 no reagente, O2 no reagente, 2CH3OH no produto, ok? E o que a gente vai fazer aqui? Então, cheguei na equação global, que era a minha desejada, a gente vai somar todas essas etapas. Então, eu somo 2 do ΔH da primeira, mais 2 do ΔH da segunda, mais o ΔH da terceira. Só que, lembrando que como eu inverti, esse ΔH agora ficou negativo. Então, fica 2 vezes 206, mais 2 vezes menos 128, e aqui jogo de sinal, né? Mais com menos 483. Fazendo essa conta, chegamos que a equação global, que é a nossa desejada, tem um ΔH de menos 327 kJ, ok? Então, esse processo global, como um todo, é um processo exotérmico. Fechando aí o nosso tipo de exercício de lei de Hess. Bom, então fique atento. 3 perfis de conta com termoquímica, né? Sem pensar nas análises aí de se é endo, se é exo, ou mesmo análise gráfica. Primeiro perfil, utilizando produto menos reagente. Segundo perfil, né? Então esse produto menos reagente é com o calor de formação que aparece. Segundo perfil, energia de ligação, EHOM menos EFOR. E o terceiro e último perfil que pode aparecer é esse que a gente viu com relação aí à lei de Hess. ΔH de etapas, chegando na etapa global. Ok? Daqui a pouco temos a última parte aí do nosso estudo de termoquímica. Então, continuamos já já.